Eu me chamo Anália Campbell. Sou da cidade de Darlene, Austrália. Sou evangélica. Aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Desde aquele dia, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Estou na igreja há 21 anos. Vou contar a minha experiência que tive fora do meu corpo, em maio de 2000. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu tinha chegado do trabalho. Eu estava cansada e com dor de cabeça. O meu esposo Derek foi direto do trabalho para a reunião de pastores. Eu estava sozinha. Tomei um remédio e fui me deitar. Comecei a sentir a minha respiração ofegante. Estava ficando sem ar. De repente, senti um choque no meu corpo. Parecia que alguma coisa estava saindo de mim. Quando percebi, eu estava em pé e o meu corpo deitado. Eu ouvi uma voz que dizia: Anália, vem. Meu espírito subiu ao encontro de Jesus, e ficou em cima do telhado da minha casa. Jesus disse: Serva, hoje eu vou revelar a você o mundo espiritual e as estratégias de engano de Satanás. Depois dessas revelações, você não será a mesma, nem o seu ministério será o mesmo. De repente, eu vi quando uma escuridão estava debaixo de nossos pés. Jesus disse: Agora eu vou te levar ao inferno. Eu via quando um buraco negro se abria debaixo de nossos pés. Eu comecei a descer, como um carro na montanha russa de cabeça para baixo naquele túnel. Jesus apareceu e segurou a minha mão. Eu parei de cair de cabeça para baixo. E descemos juntos pela garganta do inferno. E logo seguimos e paramos. Um vale imundo, com um forte fedor de carniça. Eu não conseguia respirar. O fedor era 1000 vezes mais forte do que qualquer carne podre da terra. Perguntei ao Senhor: por que neste lugar fede tanto, se não tem ninguém morto? O Senhor me respondeu: Todos aqueles que morrem no pecado, e não tiveram as suas vestes lavadas, e seus corpos purificados pelo sangue do Cordeiro, e morreram na impureza, seus corpos fedem no inferno. Isaías 1, verso 16. Quando eu olhei para o vale da escuridão, não conseguia enxergar. Vi uma labareda de fogo, que subia e queimava aqueles corpos deformados. Suas carnes se derretiam. E não dava para conhecer ninguém. Aquele vale só era iluminado por causa do fogo, que às vezes era alaranjado, e outra vez, vermelho. O Senhor me permitiu ver aqueles esqueletos, com as suas formas humanas que tinham na terra. Pude ouvir o grito dessas almas pedindo misericórdia, e querendo água. Como eu sou sentimental, comecei a chorar e a pedir ao Senhor, para que tirasse aquelas pessoas dali. Mas o Senhor disse: Não posso, eles escolheram esse lugar como suas moradas. Eu perguntei: que lugar é esse? O Senhor me respondeu: Anália, este é o vale de Sodomitas, todos aqueles que imitam as obras da cidade de Sodoma e Gomorra, todos aqueles que praticam o sexo ao contrário da natureza de Deus. Eu olhei para o vale, e vi cobras gigantes cheias de espinhos, pareciam pitões. Essas cobras estavam em brasas de fogo, que entravam dentro da boca de uma mulher, e rasgavam o seu maxilar quebrando o esqueleto da boca. Isso também se faziam em homens. Perguntei ao Senhor o porquê desse sofrimento. Ele me respondeu: Todos aqueles que praticam sexo oral terá a sua morada nesse lugar. Vi também aquelas cobras entrando no orifício anal de homens e mulheres. O Senhor me respondeu: Anália, todas as pessoas que praticam sexo anal virão para esse lugar. Aqui está cheio de prostitutas e homossexuais crentes, e todos aqueles que gostam dessa prática. E o mais triste é que essas coisas já estão entrando no meio do meu povo. Avisa para minha igreja vigiar, porque Satanás está trabalhando 24 horas para destruir a minha igreja. O Senhor olhou para mim e disse: Serva, as tuas obras não têm me agradado. Eu disse: O que, Senhor? De repente, eu me lembrei que praticava sexo anal e oral com o meu esposo Derek.
O Senhor disse: qualquer serva que se comportar como prostituta, não herdarão o meu reino. Vi pessoas que faziam filmes pornográficos, atrizes e atores, pessoas que gostavam de orgias sexuais e surubas. Todas essas pessoas tinham os seus genitais mutilados. Me lembrei da minha vida antes de casar. Mesmo estando na igreja, eu fornicava escondida. Naquele momento, eu comecei a me arrepender desses pecados não confessados. Olhei, e vi uma adolescente que estava sendo atormentada na genitália. Perguntei: o que essa moça fez? O Senhor me respondeu: ela se masturbava e cantava na igreja. Toquei em seu coração para que ela parasse, mas ela era compulsiva e gostava de fazer isso todos os dias. Um dia, ela estava indo para a escola e um carro a atropelou. Agora, ela está aqui arrependida. Vi também um homem que estuprava mulheres. Ele estava sendo estuprado por vários demônios. Vi padres pedófilos, madres e lésbicas. Quando eu olhei para o outro lado, vi um homem e uma mulher amarrados juntos de correntes. Eles eram atormentados por uma cauda, que penetravam os dois ao mesmo tempo. Perguntei: que sofrimento terrível! O Senhor disse: serva, esses dois eram crentes lá na terra. Esse homem era pastor e cometia adultério com essa jovem. Ele dava cargo para ela, eles tinham muita intimidade. Até que um dia, os seus pais saíram de casa, seu namorado entrou armado e atirou nos dois. E hoje se encontram no inferno da mesma maneira. Vi também um missionário sofrendo no inferno. Ele fazia a obra de Deus. Por ser solteiro, ele andava na casa de prostituição. Um dia, ele estava saindo da casa de prostituição. Um ladrão lhe abordou, e ele assustado fugiu. Mas ele foi baleado e morreu na mesma hora. Sem tempo de se arrepender. Ele desceu ao inferno. O Senhor me levou em um vale, onde vi uma grande tela de televisão. Perguntei: Senhor, o que uma televisão está fazendo aqui no inferno? Ele me respondeu: isso que vês é obra de Satanás. Minha igreja começou a se esfriar por causa deste aparelho. Eu vi um jovem, que teve os seus olhos arrancados no inferno com ferro em brasa. Ele estava cego. E os demônios os atormentava. O Senhor me mostrava, como esse jovem crente era viciado em televisão. Assistia filmes de terror e outros filmes. Assistia a filmes pornográficos e novelas. Perguntei: mas Senhor, o que tem a ver em assistir uma televisão? O Senhor me respondeu: toda vez que alguém assiste televisão, um dardo maligno entra dentro da mente da pessoa e fica alojado no subconsciente, abrindo legalidade para a possessão demoníaca. O meu Espírito Santo se afasta de crentes que ficam assistindo televisão. Perguntei: Senhor, o meu marido tem um sonho de ter um programa de televisão para espalhar a sua palavra. A igreja disse que vai ajudar financeiramente a pagar as programações. Ninguém vai poder assistir o programa do meu marido? Serva, a televisão é de Satanás. Por acaso, a luz pode ter comunhão com as trevas? Belial pode ter harmonia comigo? E o templo de Deus pode ter acordo com os ídolos? Diga ao seu marido para não se misturar com as trevas, e nem fazer amizade com os donos de canais de televisão. De repente, eu e o Senhor estávamos no olho do inferno. Pude ver através de um olho a terra. Vi muitos homens ricos de ternos e de várias partes do mundo, fazendo pactos com Satanás na terra. Vi altares e crianças sendo sacrificadas em rituais satanistas. Vi o grande altar satânico de Hollywood, onde todos oferecem seus filmes a Satanás. Vi filmes evangélicos e desenhos evangélicos sendo consagrados a Satanás, para possuir as crianças. Perguntei: Senhor, esses rituais satânicos é para eles enriquecerem? O Senhor respondeu: eles já estão ricos. Esses rituais é para destruir a humanidade. Eles enviam legiões de demônios dentro das casas para destruir vidas, mas o alvo deles é a minha Igreja Santa. Serva, esses altares estão espalhados por várias partes do mundo.
ficam perto das estações de canais de televisão. Antes dos programas entrarem no ar, todos são oferecidos aos demônios. Nada fica sem ser consagrado a eles. O Senhor disse: Olha, serva, ao Walt Disney. Eu olhei e vi um grande altar satânico cheio de símbolos dentro do parque da Walt Disney. O Senhor disse: Ninguém na Terra sabe desse altar. Somente a família de Walter Elias Disney. Foi por causa dessa obra de Satanás que eles enriqueceram, fizeram pactos com Satanás. De repente, o Senhor me mostrou um demônio com uma prancheta na mão. E nessa prancheta, eu via Mickey Mouse, Pato Donald, Tom e Jerry, desenhos de princesas, animes japoneses e outros. Vi o demônio Pica-Pau. Ele tinha a função de fazer as crianças perturbarem outras crianças e também os adultos. O Senhor disse: Serva, Satanás armou planos para destruir as minhas crianças. Avise ao meu povo para não deixarem as crianças assistirem ou a irem a esse parque da Disney que está infestado de demônios. Quando eu olhei para o parque da Disney, vi uma criança sendo possuída por demônios. Dali, eu fui para um outro lugar no inferno, onde eu vi um homem em tormentos. Perguntei: que homem é esse? O Senhor me respondeu: Ele é Walter Elias Disney. Ele é o homem que fez pacto com Satanás e fundou o império da Disneylândia para destruir as minhas crianças. Depois, eu subi para a terra com o Senhor, e ficamos nas nuvens. Eu via nuvens de demônios pelos ares. Olhava para as casas. Cada casa descia diferentes tipos de demônios. O Senhor me permitia enxergar as pessoas que estavam dentro de suas casas. Eu vi crianças assistindo desenhos. Vi que desciam demônios com formato de desenhos mais reais, e entravam dentro dessa casa e possuíam as crianças. E isso também acontecia nos filmes e seriados. Os demônios dos filmes possuíam os jovens que assistiam. Isso também acontecia com novelas e programas. Cada novela, filme e programa tinha um demônio específico. Eu via os demônios dos jornais possuírem uma família. Eram demônios da violência. Os mesmos que causavam toda a destruição, os mesmos que passavam nos jornais. Eu presenciei uma possessão em grande escala. Vi casas de crentes manifestadas de demônios. Eles oravam, mas não tinham força para expulsar aqueles demônios que estavam causando brigas de pai com o filho, mãe com a filha, marido e mulher. Eu e o Senhor fomos a uma reunião de produtores de filmes. Vi demônios possuírem aqueles atores e os produtores de filmes. Consegui ouvir eles falarem: Nosso alvo não são as pessoas do mundo, são os cristãos. Temos que destruir as suas famílias, contaminar a sua fé. Tudo isso são ordens de nosso Pai. Cada filme que produzimos é para atingirmos uma raça específica. Vamos destruir seus casamentos. Vamos acabar com esses crentes. Vamos produzir filmes e desenhos evangélicos para acabar com aqueles que não assistem a outro conteúdo. E assim, enganamos eles. Eu observei e vi todo tipo de desenho e filmes naquele lugar. Vi filmes evangélicos em cartazes que ainda iriam ser lançados no cinema. Eles carregavam dezenas e mais dezenas de cartazes. Eu perguntei: Senhor, para onde eles estão carregando esses cartazes? O Senhor me respondeu: Eles estão indo para consagrar no altar de Satanás em Hollywood. Depois, eu e o Senhor fomos a uma grande casa. Vi homens importantes, políticos, juízes, advogados, médicos e pessoas ricas. Eles pertenciam à mesma seita. Estavam com planos diabólicos de destruir a humanidade. Via homens importantes da FAO, organização que cuida da alimentação e agricultura, lançando planos para adulterar as sementes das plantas, para que as safras contaminassem as pessoas e as matassem. Vi também eles falando de colocar agrotóxico para causar câncer.
colocar conservantes em produtos enlatados para causar obesidade e problemas cardíacos. Vi homens da OMS, organização que cuida da saúde, fazendo vacinas com vírus para causar doenças mortais nas pessoas. Vi políticos falando da redução da população. Eles diziam que se aumentasse a população, não teriam dinheiro para construir hospitais, escolas, e dar emprego para todos. Eles faziam parceria com a Organização da Saúde e da Alimentação, para elaborar um plano. Eles também falavam de uma nova ordem mundial, um único governo que virá. Eu olhava para eles, e via os seus rostos se transfigurarem em rostos de demônios. O Senhor me disse: Serva, está na hora de ir. Avise tudo isso para a igreja, e avise para o meu povo se despertar. Diga que o mundo espiritual não é brincadeira. Vão te chamar de louca, mas eu serei contigo por onde pisares os teus pés, e falar tudo o que viu. De repente eu acordei. E o meu esposo Derek já estava preocupado por eu estar apagada desde as 5 horas da tarde de ontem, às 3 horas da tarde de hoje. Derek tinha chegado do trabalho e estranhou por me ver do mesmo jeito que dormi. Ele já estava preocupado, e se preparava para ligar para os meus pais, e depois, ligar para a ambulância. Ele disse que eu fiquei sem respirar a noite toda, e que eu não me mexia na cama. Disse também que eu parecia uma estátua, e que estava gelada. Contei para ele essa experiência. Ele entendeu, e relatamos na igreja. Eu digo para todos: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Consertem suas vidas diante de Deus. Escapem das armadilhas do diabo. Vigiem. Não é tudo o que podemos fazer. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.